Bom, gente, voltando aqui, vamos lá com a preparação da rena, certo? Olha só, uma dica para vocês, a questão da cor da rena. A maioria das pessoas hoje, elas morrem de medo, morrem de vontade de fazer rena, porém morrem de medo porque diz, não, eu vou sair daqui igual um coringa, olha, pelo amor de Deus, não coloque preto na minha sobrancelha. Eu costumo sempre respeitar, lógico, como eu disse a vocês, respeitar o gosto do cliente, mas procurem sempre ver o seu lado profissional, o seu conhecimento. Eu costumo dizer assim, às vezes vem uma cliente com a sobrancelha bem preta. Ela diz assim, Tati, eu quero fazer rena, mas eu não quero muito preta. Daí eu vou analisar a sobrancelha dela. Eu particularmente não costumo usar preto, é muito raro, a não ser quando a cliente pede. E nessa questão de que quando a sobrancelha já é preta, bem preta, eu aconselho sim usar o preto. Porque assim, gente, se o teu fio é preto, certo? Se o fio da cliente é preto, como que eu vou colocar um loiro claro? Vai dar um contraste muito grande do fio para a pele, evidenciando mais ainda que a cliente está de rena. Então você pode sim usar um preto numa sobrancelha que já é preta, correto? Porque daí o que vai acontecer? Você diminui o tempo de durabilidade. Tipo, se o correto é deixar 20 minutos, deixa 10. Porque vai realçar o fio preto da cliente, vai marcar um pouco a pele, dando aquele efeito esfumado e não vai sair feio. Agora, cabe a você passar, explicar sempre direitinho a cliente. Isso é um ponto muito bom na rena, porque daí quando você passa esse conhecimento para a cliente, ela vai perder o medo e ela vai ganhar confiança, certo? E no final acaba ficando lindo. Bom, a gente vai usar hoje aqui na sobrancelha dela, eu vou usar um loiro escuro. Por quê? Porque ela tem a pele muito branquinha, a sobrancelha muito rala. Sempre que você pegar uma sobrancelha assim ralinha como a dela e que a cliente quer fazer rena, você vai tentar deixar o mais natural possível. Porque tudo que colocar nessa sobrancelha, você tem que explicar à cliente que vai ser um choque. Se ela nunca fez, você tem que dizer, olha meu amor, vamos fazer, vai ficar linda. Porém, vai ter um pouquinho, né, aquele choquezinho como você nunca fez. E aí você vai fazer da melhor maneira, mas você passa sempre esse conhecimento para a cliente, porque ela vai se sentir totalmente confiante, certo? Vamos lá na preparação aqui da rena, ó. Deixa eu corrigir aqui, que eu não falei para vocês a questão da medida. Retornando. Ó, na rena, vem essa paletinha aqui. Eu costumo usar 2 paletinhas dessa, independente que a sobrancelha seja muito cheia ou ralinha. 2 medidas dessa, pra mim, é o suficiente. Você coloca ela bem cheinha. 1, 2, certo? Agora, você pode acrescentar mais, se quiser. Eu costumo dizer sempre, acrescente mais, para que você não corra o risco de repente, preparar essa rena, ser pouca, porque você tem que deixar a sobrancelha bem cheinha da cliente, e acontecer um constrangimento que de repente você vai ter que preparar essa rena muito rápido, certo? Fazendo com que isso altere a cor. Então, o bom é sempre, ó, vou até botar mais. A sobrancelha dela nem precisa tanto, mas aí eu vou fazer com que sobre, não que cause um constrangimento de repente mudança de cor de uma sobrancelha para outra nesse tempo de preparo. Então a gente bota aqui, ó, eu costumo preparar a rena com soro fisiológico, certo? Eu costumo colocar, quando eu coloco 2 paletinhas de rena, eu coloco 12 gotinhas de soro fisiológico, certo? Se você colocar uma paletinha, que é muito difícil, uma paletinha só dá, você coloca 10. Lembrando sempre que essa misturinha tem que ficar bem homogênea. Ela não pode ficar grossa demais, nem fina demais. Se for fina demais, não vai pigmentar bem e ainda corre o risco de escorrer na sobrancelha da cliente, certo? A gente vai ver isso na prática. Então, sempre homogênea, aquela consistênciazinha de mousse,
certo? Porque aí vai ficar numa cor bonita, desejada, e não vai correr o risco de estar aquele meladeiro de repente escorrendo no rosto da cliente. Então não deixe que isso aconteça de jeito nenhum. Coloquei aqui 2 paletinhas e meia, eu vou colocar aqui 15 gotinhas. É bom sempre lembrar que essa misturinha tem que ser bem... Você tem que mexer bem, certo? Misturar bem, bem direitinho mesmo, que é pra dar a corzinha desejada. De repente você preparou, colocou a quantidade, ficou durinho. Pronto, aqui ó, como eu preparei agora, tá vendo? Tô sentindo que a rena tá muito dura, certo? Muito, muito mesmo. Eu vou lá, acrescento mais aos pouquinhos, mais gotinhas de soro fisiológico, até conseguir a consistência correta, que é a consistência de mousse. Eu tô mostrando pra vocês a maneira que eu realmente faço, certo? Mas eu costumo dizer sempre, a maneira que você vai trabalhar, você vai se encaixando, lógico, não desobedecendo as regras, certo? Mas você vai respeitando aí a sua maneira que você vai desenvolver seu trabalho naturalmente. Isso aqui a gente tá passando passo a passo, mas é no decorrer das suas experiências, certo? Não é fácil de início, você vai se sentir um pouco atrapalhado, mas o segredo é persistir e vai lá em busca do desenvolver o teu trabalho, certo? No final é muito gratificante quando você vai dizer, poxa, cada dia eu me sinto que isso aconteceu comigo. Então, a cada dia que eu melhorava, eu me surpreendia, eu ficava com aquele gostinho de quero mais. Fiz muita rena. Pronto, finalizei aqui a preparação da rena. O próximo passo agora é aplicar essa rena na sobrancelha, certo? Gente, agora a gente vai aplicar a rena na sobrancelha dela, ok? Uma dicasinha pra vocês aí que estão iniciando é que lembram que eu fiz a medidazinha do início e fim. Vocês vão fazer isso novamente, certo? Isso é só como precaução para não ter erro. Em questão de distância de sobrancelha, ou de repente você acrescentar a rena fora. Eu costumo dizer que mantenha sempre a rena respeitando o desenho natural da sobrancelha da cliente. Nunca mais. Por quê? Se o fio dela tá aqui, como que eu vou aplicar a rena aqui um dedo a mais? Isso vai ficar horrível, ela vai sair insatisfeita, vai ser uma coisa totalmente desproporcional. Então é importantíssimo colocar a rena exatamente onde está a sobrancelha da cliente, certo? Sempre respeitando as medidas, ok? Essa dica aqui que eu vou dar a vocês é para vocês não errarem no tamanho, que é onde geralmente as pessoas erram, deixam a sobrancelha muito comprida. Nossa, tem sobrancelha de rena que é assustador. Então, para não errar, ó, vai aqui na basezinha, fez a marcação, na pontazinha onde finalizou, faz a marcação. Pronto, só isso. Agora você vai aplicar a rena respeitando o desenho da cliente, certo? Vamos lá. Sem medo de errar. Você pode aqui, ó, espalhar a rena todinha na sobrancelha dela. Se borrou, não se preocupe. Claro que tem que ser com um pouquinho mais de pressa, que é para essa rena não manchar a pele dela, certo? Eu prefiro o pincel, mas você pode usar um palitinho para espalhar essa rena.
eu me adaptei bem melhor com o pincel, certo? É importantíssimo você preencher a sobrancelha da cliente toda com a rena, que é para no final, de repente, não dar um contraste de cor, tipo, ah, não pegou e ter que reaplicar. Acontece muito, dependendo da pele. Se a pele da cliente é muito oleosa, você tem que estar atento a isso. Se é uma pele seca, beleza. Tranquilo, pode deixar a rena lá agir. Agora, se é uma pele oleosa, pode acontecer de ter que reaplicar. De repente, um contraste de cor de uma para outra. Você reaplica novamente, espera lá os minutinhos, né? No decorrer do que você vai praticando, você vai descobrindo esses pontozinhos. Aqui, ó, pode preencher sem medo. Nesse momento aqui que eu tô finalizando, já preenchi, ó. Você tem que ter um pouquinho mais de cautela, que é limpar esses contornos antes que a rena comece a fixar na pele da cliente, para a cliente não sair com o rosto manchado. Isso é extremamente importante, certo? Então, você botou, acelera um pouquinho. No contorno dessa rena não tem erro, gente, ó, palitinho de laranjeira. É importante salientar que esses palitinhos tem que ser descartável, tá? São coisas bem, você usa numa cliente e descarta. Higiene é tudo. Veio aqui, ó, não tem erro. Só no design que já foi feito. Veio na rena, limpou, ó. No contornozinho dela, gente, não tem erro. Isso é maravilhoso, ó. Limpou. Só onde está a sobrancelha dela. Respeitando o desenho, ó. Eu vou... A marcaçãozinha que eu mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? Perfeito aqui. Olha isso, gente. Que maravilhoso, ó. Desenhozinho dela respeitado, tá vendo? Como fica maravilhoso essa marcação, ó. Nada de borrado, praticidade, né? Que você desenvolve seu controlezinho, não tem erro, ó, o palitinho. De acordo com como é a sobrancelha dela, nada de ultrapassar. É importante você, ó, verificar se a rena tá bem no pezinho do fio, que está. E isso é importante, porque você consegue ver que não ultrapassou os limites. Certo? E daqui a pouquinho vocês verem como vai ficar essa sobrancelha maravilhosa.